Quero convidar aqui o pastor Jader, que vai nos trazer a palavra de Deus. E nós vamos receber o servo do Senhor, aplaudindo a Jesus com muita alegria. Aleluia. Em Juízes, capítulo 6, glória a Deus. Capítulo 6 de Juízes, glória a Deus. Deus é bom. A partir do verso 11. Glória a Jesus. Juízes. Glória a Deus. Estou vendo ali Gênesis. Glória a Deus. Juízes. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Glória a Deus. É isso aí. Juízes, a partir do 11, vamos ler até o 18. Do 11 ao 18, amém? Eu vou ler bem devagar para a gente compreender a leitura. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes. Glória a Deus. Esse dia foi um dia diferente para Gideão. Ele estava malhando trigo no lagar, escondido dos inimigos de Israel. E ali ele estava nos seus pensamentos, trabalhando, talvez chateado, nervoso, porque tinha que fazer aquilo escondido, para não perder o pouco que Israel ainda tinha. Aí de repente, a Bíblia diz que apareceu um anjo do Senhor e disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Aí ele começa a conversar com esse anjo do Senhor. Ele não se apercebeu que era um anjo ainda. A Bíblia diz que para nós que ele era essa pessoa que estava ali, falando com
Gedeão era o anjo do Senhor, mas ele não sabia. Então, quando esse homem falou para ele que ele era valoroso, que o Senhor era com ele, ele imediatamente disse: se o Senhor é conosco, por que eu estou passando por isso? Por que a nação passa por isso? Por que estamos sofrendo, perdendo tudo que temos? Mas o anjo do Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrar Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí novamente ele fala: ai Senhor, como eu livrarei? Eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a menor que tem. Então ele se colocou e mostrou o que ele era aos olhos dele. Mas aos olhos do Senhor, ele era um homem valoroso. Então, às vezes, nós temos sobre nós uma visão que às vezes Deus não tem. Nos achamos pequenos, insuficientes. E essa insuficiência, esse pensamento coloca dúvidas no nosso coração. Será que Deus é comigo? Será que Deus anda comigo? Será que Deus vai me ajudar? Deus vai me socorrer? Mas Deus veio aqui, através dessa pessoa, falar com Gideão que ele ia vencer, que ele ia chefiar o povo de Israel para destruir os medianitas. Então ele, conversando com esse homem, ele diz assim: rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga o meu presente. Eu ponho perante ti. E aquele homem disse: eu esperarei até que voltes. Porque ele no verso 18: se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Havia dúvidas no coração dele se era realmente uma mensagem de Deus. Se aquele homem falava alguma coisa vindo do céu para ele. Ele estava em dúvida de tudo que ele estava vivendo, porque as circunstâncias, às vezes é contrário demais na nossa vida, e a gente fica pensando: será que Deus está olhando a minha vida, está olhando o meu problema? Será que Deus vai lá na frente me livrar dessa situação? Por que não livra logo? Por que eu estou passando por isso? Então, se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, eu diria: o encontro. Quando Deus vem falar com o homem às vezes não está preparado para falar com Deus. Ele não entende o que Deus fala, a linguagem que Deus às vezes fala conosco. O homem tem dúvidas no seu coração. Então esse diálogo foi trazendo Gedeão a uma realidade que ele não conhecia. Então quando ele disse para esse homem: não saia daqui até que eu traga o meu presente. Então ele foi lá, matou um animal, fez um caldo e trouxe para este homem, para dar como presente pelas palavras que ele recebeu. E nesse momento esse homem falou: coloque tudo sobre essa penha, essa pedra, derrame o caldo. E assim ele fez, né? Ele não entendeu, mas ele trouxe para o homem comer. Era um presente, era um alimento, era um costume para um viajante você alimentar, trazer para sua casa, alimentar essa pessoa. Aí esse homem estendeu a vara que tinha na mão, bateu na rocha e a rocha saiu fogo, consumiu toda aquela carne, consumiu aquele caldo, tudo foi consumido e desapareceu. Aí ele caiu em si e disse: era o anjo do Senhor. Então ele percebeu, ele descobriu que ele estava falando com Deus e nem sabia. Ele pensou que aquele homem trazia uma mensagem só.
E depois daquela noite, novamente Deus falou com ele, para ele... Na casa do seu pai tinha um altar oferecido a Baal, e Deus mandou que ele derrubasse. E ele foi lá, derrubou, e Deus falou para ele: agora você levanta um altar no lugar desse que tinha de Baal, a mim. E assim Gedeão fez. Levantou o altar, destruiu aquele e pôs o altar ao Senhor. Vê que lá atrás ele perguntou para Deus: por que nós estamos passando por isso? Porque Israel, não só Israel toda, mas a própria casa de Gedeão, levantou Deus no lugar do nosso Deus. Tinha Baal onde deveria estar Deus. Mas ali ele começou a compreender. E Deus falou que ele ia livrar Israel. E a Bíblia diz, no capítulo 7, verso 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gedeão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se juntaram após ele. Deus revestiu Gedeão. Nesse encontro que Deus teve com Gedeão, revestiu ele com o Espírito de Deus. Aí ele se tornou uma pessoa preparada para chefiar o povo de Israel. Alguém que não era nada na sua casa, a sua família não era nada em Israel, de repente ele foi revestido pelo Espírito de Deus. Nesse encontro que Deus veio conversar com o homem. Mas ele tinha dúvidas. Será que Deus realmente vai livrar Israel através de mim? Aí ele tem essa passagem que seus irmãos lêem, que ele pega um velo de lã e coloca num varal e fala com Deus. Deus, se o Senhor vai livrar Israel através de mim, eu vou colocar isso aqui e vai passar a noite toda. De madrugada eu vou ver se só o velo vai estar encharcado pelo sereno e em volta tudo seco. Ele pediu a Deus isso. Aí no outro dia de madrugada, ele tinha que ir de madrugada antes do sol aparecer, senão secava tudo. E a Bíblia diz que ele encheu uma taça de água quando espremeu o velo que estava pendurado. E em volta tudo seco. Mas ainda havia dúvidas no coração dele. Aí ele mudou. Deus, agora eu quero que tudo em volta esteja molhado e só o velo pendurado aqui esteja seco. E assim aconteceu. No outro dia de madrugada, o velo estava seco e em volta tudo molhado. Então isso fortaleceu a sua vida para fazer aquilo que Deus tinha determinado para ele. Aí ele convocou todo o exército, ele ajuntou das tribos 32.000 pessoas. Mas Deus disse assim, olha, tem muita gente. Aquele que tiver medo, que for covarde, que volte. Aí voltou 20.000. Ficou só 10.000 para Gedeão chefiar. Aí Deus falou, tem muita gente ainda. Leva eles para beber água, se determinadas pessoas levar a mão e pegar água e lamber como um cão, esse você separa. E os outros que se ajoelhar, você separa para o outro lado. Final da história, os que beberam com a mão e lamberam como um animal, sobrou só 300. Os outros tiveram que voltar. Como que fica a coragem de um homem, a força de um homem, para enfrentar um exército inumerável com 300 pessoas? Só a presença de Deus para livrar
Gideão de uma situação que era impossível. Mas ele veio aprendendo desde o primeiro momento que ele encontrou aquele anjo do Senhor. Deus começou a falar com ele, e ele começou a falar com Deus. O que eu quero dizer aqui, irmãos, que cada um aqui é responsável pela sua vida com Deus. Não espere que a igreja, que o irmão, que o pastor faça tudo por você. A igreja pode fazer muito, o pastor pode fazer muito, os irmãos podem orar por você, mas o encontro entre você e Deus é entre você e Deus. Ninguém pode substituir isso, porque você vem para a igreja 1h30, 2 horas, e você volta para casa, a maior parte do tempo é você e Deus. Como resolver esse impasse? Quando a gente vem para a igreja, a gente está meio caído, meio devagar, a gente se anima e sai alegre, mas lá fora vai passando as horas, os dias, e parece que aquilo que a gente recebeu na igreja vai diluindo, vai caindo, vai evaporando, e a gente começa a dúvida novamente voltar ao coração. Será que Deus está comigo? Será que Deus vai me dar a vitória? Será que vai ser amanhã, daqui uma semana? Aparecem muitas dúvidas no coração das pessoas. Aí vem para a igreja, recebe oração, recebe outro ano, dá aquela sustentada. Mas não podemos viver só assim. Nós devemos viver o tempo todo com Deus. Há muita coisa que nós temos que resolver na vida, somos nós e Deus. Às vezes nem a mulher pode resolver coisas para nós, nem um filho, nem um vizinho, é entre nós e Deus. O pastor Dilton, estava aqui, ele falou que teve um problema que não contou para a esposa. Eu fiquei pensando, será que ele contou para Deus? A filha dele, quando soube, falou: por que você não falou com a gente? Porque será que ele falou com Deus? Ele não deixou, ele não terminou a história. Eu não sei o que aconteceu. Quando eu estava no metrô, eu já contei essa história aqui, mas vou repetir. Houve um programa de demissão voluntária, e eu precisava assinar um papel que eu me propunha a participar, e assinando aquilo era irreversível a minha parte. Eu assinei, eu estava, vamos dizer, demitido, mas continuava trabalhando um certo tempo. Mas para mim assinar isso, eu precisava ter segurança do que eu ia fazer. Porque você trabalhar 32 anos num lugar e de repente pedir a conta, parece fácil, mas não é. A gente sente uma insegurança, porque vai mudar o modo de vida. Vai trazer, a gente não sabe o que. Então eu fui falar com Deus. E Deus me respondeu: não é hora ainda. Aí peguei, não assinei o papel. Outros assinaram, e foi passando os meses, um saía ali, outro saía ali, outro ia saindo. E a gente ficava naquele impasse, esperando o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Até que um dia, eu orando a Deus, Deus falou assim: pode assinar os papéis que vai dar tudo certo. Eu levei um susto, mas o coração disparou. Aí passou uma semana, os colegas falaram: abriu novamente a demissão voluntária. Eu falei: meu Deus, eu tenho que assinar. Mas como eu conheci uma irmã lá da igreja da minha filha, eu liguei para ela e pedi para ela orar por mim. Aí ela tem costume de abrir a palavra, e ela lê um versículo 2 e começa a falar a respeito daquela palavra, e começa a falar, e aquilo você vai sentindo que as palavras vão vindo ao encontro daquilo que você está almejando.
Sei que ela orou, uma pena que eu não gravei na hora. Mas sei que depois de tudo eu compreendi que era a hora realmente de eu assinar. Eu fiquei muito contente. Aquela apreensão, aquela angústia, aquela dúvida, aquele modo que eu não conseguia ver o que eu ia fazer. Sei que no fim da conversa, ela falou assim para mim: é sobre o emprego que você pediu oração? Eu falei: exatamente. Porque ela também precisava de uma confirmação daquilo que Deus colocou no coração dela para falar comigo. Ela precisou que eu falasse o que ela estava falando para mim, que ela sabia, mas também tinha dúvida. Olha como a gente tem dúvida. Mesmo quando a gente dá uma palavra para alguém, a gente tem dúvida. Não é fácil você aconselhar alguém. Será que é Deus que está falando? Será que é Deus que está me usando? Será que é Deus que está nesse negócio? Por isso que nós devemos ter uma afinidade, um encontro com Deus muito forte, para saber quando Deus está falando conosco, para saber entender os sinais que Deus dá. Gideão pediu um sinal quando foi buscar o presente e o anjo queimou aquela oferta. Você imagina como ele deve ter se sentido naquele momento que o anjo desapareceu. Não é fácil você estar numa situação e de repente o mundo que você imagina dá uma mudança radical. Ele, de alguém sem importância nenhuma, foi chefiar uma nação. Depois queriam colocar ele como um rei, porque ele conquistou muitas coisas. E ele não quis. Ele falou: não, Deus vai governar vocês, não eu. Deus busca pessoas que queiram conversar com Ele. Deus busca pessoas que queiram conversar com Ele. Não é só pedir. A gente fica sempre pedindo. Nós temos que ter um encontro para conversar com Deus. Isso é tão importante que quando Miriam e Arão foram contender com Moisés, porque Moisés tinha casado com uma mulher de cor escura, eles não gostaram e queriam tirar Moisés até da frente do povo. E Deus apareceu fora da tenda e falou para Miriam e Arão e para Moisés, e Deus disse assim: eu falo com Moisés boca a boca. E ele vê uma semelhança de Deus diante dele. E vocês estão falando mal daquele que eu converso? E Miriam se tornou leprosa. Deus ficou irado. Olha como Deus leva em conta aquele que conversa com Ele. Você quer obter coisas na sua vida? Converse com Deus. Observe os sinais que Deus dá para você. Que Deus está falando. Deus fala de diversas maneiras. Deus disse a respeito de Moisés: com os profetas eu falo em sonhos e visões, mas com Moisés eu falo boca a boca. Então é necessário que nós tenhamos uma visão de Deus muito próxima. Aqui o primeiro hino que o grupo de louvor cantou era sobre o filho que volta para a casa do pai. Volta para quê? Para conversar com o pai, porque ele se distanciou. Quando a gente se distancia de Deus, a gente começa a perder coisas. Começa a se perder. Começa a não entender os sinais que Deus dá para você voltar, para você se restaurar, para você ter comunhão com Ele. Por isso que eu chamo essa pregação de um encontro. Você tem tido encontro com Deus? Para conversar, não é para coisa religiosa, que nem muitas igrejas fazem.
Ó, você vai vir aqui, nós vamos lhe dar uma rosa ungida para você. O que eu faço com a rosa ungida? Ela vai murchar. A minha relação não tem que ser com rosa, com um copo de água que se coloca em cima da TV, do rádio, como era antigamente, orar e beber, e está tudo resolvido. E a minha conversa com Deus? É um copo d'água? É uma rosa ungida? As pessoas dizem, você precisa fazer mais jejum. Você vai fazer mais jejum? Bom, mas você vai conversar com Deus durante esse jejum? Ou é só uma ausência de alimento no seu organismo? Será que você está buscando a Deus para conversar? Eu falo dessas coisas porque eu vivo isso há muitos anos. E eu entendo desse tipo de relacionamento com Deus. Não que eu seja melhor que ninguém, mas porque eu consegui as coisas que eu sou, que eu tenho, conversando com Deus. Eu tenho tudo que eu vivo, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho segurança, porque eu converso com Deus. A minha relação com Deus é próxima. Não é no fim de semana quando eu vou para a igreja, ou quando eu leio a Bíblia. A minha relação com Deus é a todo momento. Deus procura alguém para Ele conversar, para Ele falar. Porque a Bíblia fala com o ser humano, mas a presença de Deus fala com o indivíduo. O indivíduo precisa entender que Deus é um Deus de relacionamento. No jardim do Éden, ele vinha todo dia conversar com Adão, saber se faltava alguma coisa para ele. Adão não conhecia tudo que ele ia passar, e Deus estava ali presente, buscando conversar com Adão. Deus está buscando para conversar com você. Homem, mulher, jovem, idoso. O relacionamento com Deus é de conversa, é de encontro pessoal. Você vai conseguir tudo o que você precisa na vida, é na conversa com Deus. Porque se nós não tivermos esse relacionamento, vamos ficar sempre: por que, Senhor? Por quê? Por quê? Se você estiver próximo, conversando com Deus, você vai saber por que você não recebeu, por que você não tem ainda, o que precisa para você ter, qual o momento, qual é a hora. Como no meu emprego, eu esperei em Deus, porque aquele emprego foi Deus que me deu. E para mim sair dali, eu tinha que sair com a autorização de Deus, com a anuência dEle. Eu não podia me precipitar. Eu não podia, agora é só pedir a conta, é facinho, eu vou sair. Nada é fácil na vida. Deixa eu ler aqui uma coisa interessante. Em Gênesis 24:14, Abraão mandou o empregado dele buscar uma esposa para o seu filho Isaac. E ele saiu com presente, tesouro, e ia buscar uma moça lá na terra que tinha sido de Abraão. Tinha que trazer uma pessoa da família dele para não se misturar com outros povos. E Abraão fez jurar que ele faria isso. E só depois dele cumprir essa tarefa, ele estaria livre do juramento. E esse homem, empregado de Abraão, saiu. Como resolver isso aí? Como é que eu vou escolher? Como é que eu vou saber? Aí ele falou com Deus: Deus, eu vou chegar lá, se aparecer uma moça e eu pedir água para ela, e ela em seguida fala assim: ó, água aqui, eu te dou água, e eu vou dar água para os seus camelos. Se ela disser isso para mim, eu vou saber que é essa moça. E assim aconteceu. Quando ele chegou lá na terra, a moça lá veio oferecer água para ele e para os camelos. Ele entendeu que era a moça que ele tinha que levar para Abraão dar ao seu filho. Então esse homem, o que ele fez? Ele conversou com Deus.
ele não fez campanha, ele não fez jejum, ele conversou com Deus. Se você quer alguma coisa, se precisa de alguma coisa, converse com Deus. Deus, se for da sua vontade, me mostra. Como Gedeão fez com o novelo, ou seco ou molhado, me mostra se o Senhor vai me usar. Deus não rejeita esse tipo de conversa, Ele quer conversar. Se você tem dúvidas, fala com Deus. Deus, me dá um sonho, me dá uma visão, um entendimento. Alguém vai te trazer uma palavra que você nunca pensou que aquela pessoa ia falar sobre aquilo com você. Em 88, 87, final de 87, que eu fui lá na casa da irmã Lúcia, eu queria ouvir Deus falar comigo, porque eu vivia falando com Ele, e eu queria que Ele falasse comigo. Eu cheguei lá e Deus usou aquela mulher a meu favor, em profecia Deus falou comigo. Tu viesse aqui, tu dissesse isso, estou te falando isso. Olha, uma coisa pessoal derruba a gente. Que nem essa moça que estava aqui ontem, que o pastor revelou ela aqui, ó, que chamou as 4 pessoas. Tinha o irmão aqui, ela era a segunda. E ele conversou com ela aqui, falou algumas coisas. Ninguém percebeu, eu mostrei até para o Zezinho. Ela encheu o chão de lágrimas. Ficou molhado aqui, ó. Depois, quando a gente veio para aqui para orar, eu evitei até pisar nas lágrimas dela. Quando Deus fala de forma pessoal, derruba a gente. Mexe com a gente. A gente vê que Deus está olhando para mim. Está sentado embaixo do carvalho e quer falar comigo. Mas a minha resposta, eu tenho que responder. Eu tenho que ser com Ele, como Ele é comigo. Porque Deus ama cada um de nós. Porque parece que uns ouvem, outros não ouvem. Uns entendem, outros não entendem. Não olhe para o seu intelecto, para a sua capacidade de oratória, de sabedoria, de conhecimento. Olhe para o coração de Deus. Nós só queremos, vamos dizer assim, sugar o que Deus é. Mas nós temos que dar também para Deus, não só adoração, mas um coração sincero para com Ele. Porque se nós se abrirmos para Deus, Deus vai nos defender diante de Miriam e Arão. Jacó, quando estava viajando, ele disse para Deus: se o Senhor for comigo, me ajudar a ir e voltar, eu vou dar o dízimo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E Deus aceitou a conversa de Jacó e abençoou ele em tudo que ele ia fazer. Quando o sogro dele, Labão, tentava aprisionar ele, porque Deus prosperava ele, porque Jacó pediu, e Deus só abençoava Jacó, só abençoava. E Labão via que Deus abençoava Jacó e ele recebia também. Ele não queria que Jacó voltasse para a terra dele, queria aprisionar ele ali. Aí Jacó fez um acordo com Labão, falou: se os animais nascerem assim, assim, é seu, se nascer assim, é meu. Labão nem se preocupou, tudo bem, tudo bem. Aí quando os animais iam beber água, aí ele punha uma vara listada, e os animais ficavam tudo com aquela aparência, e o rebanho dele aumentava cada dia mais, e o Labão menor e mais fraco. Aí Labão se desesperou, falou: pode ir embora. Liberou ele, porque Deus cuida da pessoa que conversa com o Senhor. Deus cuida.
Você faz seus planejamentos e Deus te protege. Tem outros exemplos aqui. Tem outros exemplos. Deus ouviu o clamor do povo de uma forma coletiva, mas Deus procura indivíduos. Cada um aqui é um alvo de Deus. Ele não olha aqui uma coletividade, se a igreja está cheia, se está vazia, Ele olha cada um. Ele está observando a cada um de nós. Eu já falei aqui, às vezes as pessoas não acreditam, mas eu vou repetir porque se encaixa bem. Um dia eu orei a Deus, descendo onde eu morava para pegar o ônibus. Eu falei: Deus, eu sempre falo com o Senhor. Eu quero ouvir a sua voz falando comigo. E ali Deus começou a usar a minha boca para falar comigo. Eu vou ser sincero e verdadeiro. Se eu falar com Deus aqui, Deus fala comigo imediatamente. Se eu agradeço, Deus me responde. Se eu peço, Deus me responde. É uma proximidade que eu não mereço. Mas é porque eu entendi que eu sou responsável pela minha vida diante de Deus. Eu não jogo a responsabilidade do que eu sou para outra pessoa. Eu não terceirizo a minha responsabilidade. E eu tenho vivido assim. Parece difícil acreditar. Parece difícil. Mas só eu sei a alegria que eu vivo conversando com Deus. É uma coisa maravilhosa. Claro que eu não fico falando bobagens, coisas inúteis. Eu converso com Deus coisas sérias. Eu já falei aqui sobre as minhas filhas, meus genros, meus netos, que Deus falou para mim: não peça mais por eles, porque eles já estão todos nas minhas mãos. Porque eu coloquei. Hoje que a minha oração é agradecer. Obrigado, Senhor, por cuidar dos minhas filhas, meus genros, meus netos. Não peço mais. Porque se Deus diz que está nas mãos dele, está. Ninguém pode arrebatar. Tudo que acontecer com eles é responsabilidade de Deus. Porque está nas mãos de Deus. Esse tipo de vida que eu levo, é difícil falar para os irmãos, é difícil porque eu sei que muita gente não vai acreditar. Por isso eu escrevi até aquele livreto que esses dias eu dei para o irmão Luiz, Diácono Luiz. E eu sempre dou para as pessoas e digo: tudo que está ali é verdade. Porque as pessoas podem ler aquilo e achar que é uma criatividade minha contar histórias. Mas aquilo tudo é verdade. Eu estou na igreja aqui porque Deus quer. No mês de julho Deus falou assim: olha, não tira o teu pé da igreja. Eu não entendia por quê. Aí passou uns dias, o pastor ficou doente, o Alexandre foi embora, o Marcos foi embora. Ficou aquela coisa estranha na igreja, a gente preocupada com o pastor. Aí eu fui orar a Deus e Deus falou: ele vai sofrer um pouquinho, mas vai ficar bem. Eu fui na casa dele, eu falei isso para ele. Aí eu fiquei tranquilo, porque Deus fala comigo. Às vezes eu oro aqui pelas pessoas com dom de profecia. Eu falei essa semana, uns dias atrás, que eu orei por algumas pessoas. Eu senti o dor no coração das pessoas. Eu senti o dor que as pessoas estão passando. Eu fiquei abalado. Porque Deus fala com as pessoas e aquilo que Deus fala, eu sinto a pessoa. É uma coisa difícil.
Então, quando o irmão, o pastor Dildo, orou pela moça aqui, eu falei, isso é coisa linda. Porque Deus trouxe aquele homem para falar com uma pessoa e as outras 3. E ele apontou assim, ó, essa irmã, ele não jogou no ar. Ele fez aquilo que Deus mandou e trouxe aquelas pessoas para Deus falar com elas. Não tinha várias pessoas aqui que precisavam ouvir Deus falar, mas talvez aquelas pessoas precisassem mais. Deus quer falar com você. Deus quer conviver com você. Vir na igreja é um local de nós comemorarmos que Deus é conosco. E quando vir pessoas que não conhecem a Deus e chegar aqui e saber que cada um aqui fala com Deus, essa pessoa vai se sentir fortalecida por causa de cada um de nós. Mas se você tiver dúvida no seu coração, a sua dúvida vai passar para aquele irmão que não sabe nada às vezes das coisas de Deus. Seja forte, corajoso. Foi isso que o anjo falou para Gideão. Homem valoroso, Deus é contigo. Sem ter dúvida, Deus é contigo. E ali, Gideão devagarzinho, ele aprendeu até pedir para molhar o novelo ou secar o novelo. Ele não sabia nada de como se relacionar com Deus, mas ele aprendeu rapidinho. Faça prova com Deus. Não duvidar do poder de Deus, mas faça prova daquilo que você espera que Ele responda a respeito de alguma coisa. Eu já falei aqui, eu casei com a Maria Teresa, foi porque eu falei com Deus. E Deus me deu uma esposa porque eu pedi a Deus. E ela tem um coração voltado para mim, e eu tenho um coração voltado para ela. É Deus que cuida disso, para que não haja separação, para que não haja brigas. É Deus que cuida daquilo que eu pedi. Enquanto Gideão foi vivo, passou mais de 40 anos, Israel viveu em paz, porque Deus tinha um compromisso com aquele que ele conversava. Mas quando Gideão morreu, ele tinha 70 filhos, e mais um com a concubina de um outro lugar. E esses filhos cresceram, e aquele que era do outro lugar, quando viu que o pai morreu, ele achou que deveria ser rei, Abimeleque. Veio e matou os outros 70 irmãos, para se tornar rei. Mas enquanto Gideão era vivo, nada de mal aconteceu na casa de Gideão. Deus tem compromisso com você, se você conversar com Deus. Eu tinha muita coisa para falar, que o assunto ele é complexo, não é fácil. É uma mudança de pensamento que a maioria das igrejas, as pessoas não ensinam isso. Acha que é só vir para a igreja, ouvir a palavra, ser crente só na igreja e depois não conversa mais com Deus. Eu converso com Deus o tempo inteiro, até para vigiar meus pensamentos, porque enquanto a gente está conversando com Deus, nossos pensamentos estão longe de coisas erradas. É um cuidado que a gente tem que ter o tempo inteiro, conversar com Deus. Por isso que eu chamo essa pregação o encontro. Tenha um encontro com Deus. A salvação não é por obras. Jesus nos deu a salvação. Mas viver na terra é lugar de luta, é lugar de ter bom ânimo, de ter coragem, ser forte e corajoso. Foi que Deus falou para José: ser corajoso, forte, tenha bom ânimo. Por isso que as pessoas acham que virar crente é só aceitar Jesus. Você vai para o céu. O ladrão na cruz foi para o céu.
Porque a salvação é dom de Deus. Não é conquistada a salvação. Ele conquistou a salvação. Cabe a nós queremos participar. Agora você viver na presença de Deus é decisão. É ser forte, é ser corajoso. É lutar. É estar na presença de Deus. E eu agradeço a oportunidade. Que as palmas louvem ao Senhor.